No vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode calcular em segundos a dose máxima que o seu paciente pode receber de uma anestesia. E por que a importância de ser em segundos? Porque na maioria das vezes quando você vai pensar sobre dose máxima, infelizmente não é antes de começar o procedimento, porque você nunca começa um procedimento pensando em levar o paciente até a dose máxima. Você, no meio do atendimento, você aplicou uma, aplicou duas, aplicou três e fala, gente, a anestesia ainda não pegou, preciso continuar aplicando. Será que eu posso continuar aplicando? E ali você não tem tempo para você pegar um livro, pegar um caderno, estudar, lembrar, ir para a calculadora, somar, diminuir, ver se está certo, conferir se está certo. Você não tem esse tempo. O paciente está na cadeira de boca aberta esperando para ser atendido. Você já aplicou 3 vezes a anestesia nele, a anestesia não pegou. Você está na dúvida se pode pegar a quarta ou não, então tem que ser em segundos. Então fique atento que eu vou fazer algumas simulações com você e você vai ver que são segundos, tá? Primeiro peso que eu usei aqui foi o meu, 89 quilos. Então eu coloco nessa calculadora aqui, ó, o peso, 89 quilos. E embaixo eu escolho sal anestésico. O caso do sal anestésico aqui escolhido foi lidocaína com epinefrina. Vamos ver o que vai me dar de cálculo para essa simulação. Aqui embaixo já vem a resposta. Um paciente com 89 quilos, usando lidocaína 2% com epinefrina, pode usar 3 tubetes. 13 tubetes, eu olhei errado. Então ele pode usar 13 tubetes. Agora para pensar comigo. E se não for um paciente tão pesado quanto eu, for um paciente com 50 quilos, vamos simular a mesma lidocaína com 50 quilos? Já mudou, ó. 9 tubetes. E se não for, e se for esse paciente de 50 quilos, porém agora eu não quero mais usar lidocaína, eu vou simular como se eu tivesse feito esse tratamento com articaína. Olha como já cai drasticamente. Esse paciente de 50 quilos foi para 4 tubetes. Vamos pensar aqui agora. Voltou para mim. Um paciente de 89 quilos, mas mantém a articaína. 6 tubetes. Então você percebe que em fração de segundo eu tomo uma decisão? Se fosse naquele primeiro exemplo comigo, 13 tubetes, eu já apliquei 5. Eu estou despreocupado. Eu ainda tenho 8 tubetes para me aplicar. Agora, se foi articaína, eu já apliquei 5 e é um paciente de 89 quilos. Já tem que ter muito cuidado que eu só tenho mais um tubete para aplicar. E se for aquele paciente de 50 quilos, se eu apliquei 5, já ultrapassei. Eu já estou com risco de toxicidade. Eu tinha que ter feito esse cálculo antes. A articaína ela tem 4%, a lidocaína tem 2%. A quantidade de sal anestésico tem a ver com a toxicidade também. Então, eu vou fazer mais uma simulação aqui com mepivacaína, mas antes de fazer essa simulação, você deve estar pensando assim, você fez isso em segundos, porque você tem essa calculadora. Eu queria ter essa calculadora também, eu ia fazer isso em segundos também. Se você quer ter essa calculadora, eu vou te dar essa calculadora. Antes, deixa eu me apresentar para você. Meu nome é Diogo Batalha, eu sou cirurgião dentista, tenho quase 20 anos de formado. Eu sou implantodontista, sou ortodontista, tenho alguns outros cursos também. Não sei se você está vendo pelo YouTube, pelo Instagram, mas esse canal é destinado para você, dentista, ter informações como essa. Essa semana a gente vai estar falando toda ela de anestesia. Então, se você tem interesse sobre esses assuntos de anestesia, para agora o que está fazendo, deixa um like, se inscreva ou comece a nos seguir para você não perder nada do que vai ser colocado aqui, porque a gente vai completar todas essas informações. Agora eu quero ter essa calculadora, eu não quero só ter informações sobre anestesia, eu quero ter essa calculadora. Eu vou enviar ela para você. Só que para quem eu estou fornecendo essa calculadora? Para quem está inscrito no nosso aulão, que vai acontecer agora no dia 9 de junho, às 20 horas, sobre o passo a passo para você ter uma anestesia simples, segura e que funciona. Eu vou te mostrar o caminho de quem está fazendo essa anestesia previsível, que funciona 100% das vezes, que tem segurança para o paciente e para o dentista e que é simples de ser executada. O princípio é esse, tem que ser simples. Você vai se inscrever para participar desse aulão com a gente. Na hora que você se inscrever, você vai colocar lá seu nome, seu WhatsApp, e você vai ter acesso aos nossos grupos, aos nossos administradores. Você vai falar assim, olha, eu tenho interesse na calculadora. E imediatamente alguém vai te enviar o link dessa calculadora e você vai poder começar a usar essa calculadora, tá? Eu vou fazer uma simulação com a mepivacaína e também vou fazer uma simulação associando 2 sais anestésicos. Então eu comecei com lidocaína, mas eu quero trocar para articaína. Essa calculadora vai te dar todas essas opções, tá? Então vamos lá. Vamos trocar aqui para mepivacaína. Continua o atendimento num paciente como eu, de 89 quilos. Mepivacaína 2% com epinefrina. 11 tubetes. Agora vamos pensar comigo. Se for a mesma mepivacaína, só que agora é sem vaso.
de 9 tubetes vira 5 tubetes. A mepivacaína sem vaso, ela deixa de ser 2%, passa a ser 3%. Por ela não ter vaso, ela vai ser absorvida mais rápido. O vaso é o que mantém o sal anestésico parado ali naquela regiãozinha que eu depositei ele. Sem vaso, ele entra no nosso sistema mais rápido. Então, aumenta o risco de toxicidade. Então, a mesma mepivacaína, com vaso e sem vaso, muda de 9 tubetes para 5 tubetes. Olha que diferença. Vamos agora fazer uma simulação que eu comecei a usar lidocaína. Ó, a lidocaína, num paciente como eu, de 89 quilos. Tá? Antes de fazer essa simulação, deixa eu só confirmar, você entendeu que eu vou te dar isso aqui de maneira gratuita? Que para você ter acesso a isso aqui, eu te pedi só para você estar inscrito, deixar um like, se você achar que isso aqui é importante para alguém, compartilhar com alguém esse vídeo. E te convidei para participar de um aulão gratuito. Então, esse aulão ele vai estar ou na bio ou na descrição. Tá? Não sei qual canal que você está vendo, mas está de fácil acesso. Entra lá, se inscreva. A inscrição é nome, cidade e telefone. E a gente vai te enviar por WhatsApp essa tabela, tá bom? Mas vamos lá. Mais uma funcionalidade dessa tabela. Lidocaína 2%. Estou atendendo um paciente como eu. Apliquei nesse paciente 4 tubetes de 13. Preste atenção nisso. Só que apesar de eu ter aplicado esses 4 tubetes, a anestesia não pegou, ou dentro da estratégia que eu montei, eu vou aplicar esses tubetes, por exemplo, na troncular, mas eu quero usar uma articaína como infiltrativa. É uma opção. Ou então eu usei esses 4 tubetes esperando que eu conseguir fazer esse atendimento e não pegou. Então eu vou trocar para uma articaína. Primeira coisa que eu tenho que ter em mente antes de trocar aqui. Quando eu trocar, vai me dar uma nova dose máxima. Essa nova dose máxima considera esses 4 tubetes que eu já tomei. Então, quando eu troco de medicação, não zera, tá? Então, vou dar um exemplo aqui. Um sal anestésico qualquer, minha dose máxima era 10 tubetes, eu usei 5. Fui para um outro sal anestésico que a dose máxima é 8. Eu não posso usar 8 tubetes nesse outro sal anestésico, porque eu já usei 5 nesse. Não tem isso de trocar sal anestésico e zerar a conta. Olha, a conta zerou. E nem todo sal anestésico combina muito bem para você usar. Tem sais anestésicos que combinam melhor. Esse exemplo da lidocaína com a articaína combina bem. Se você quiser saber quais sais anestésicos combinam, coloca assim, ó, eu quero saber quais sais anestésicos combinam. Porque durante essa semana que nós vamos falar de anestesia, eu vou trazer isso para você e também posso tocar nesse assunto no nosso aulão do dia 9, tá? Mas eu preciso ter a informação se é um tema relevante para você ou não. Quando eu quero fazer associações, posso fazer? Qual é indicado fazer? Mas vamos seguir aqui o nosso exemplo. Então já apliquei 4 tubetes. Agora eu vou usar articaína. Quanto de articaína eu posso usar nesse exemplo? Ó, eu coloquei aqui que eu usei 4 tubetes, então eu já informei na tabelinha previamente que eu já usei 4 tubetes de lidocaína. E agora eu quero usar articaína num paciente que tem 89 quilos. Olha a dose máxima, 2 tubetes. Diogo, mas anteriormente você deu a informação que podia usar 13 e você usou 4. Não pode ainda usar 9? 9 de lidocaína. Mas agora eu estou misturando sais anestésicos. E nessa mistura o cálculo de toxicidade é completamente outro, que vai para 2. E aí eu posso usar mais 2 tubetes de articaína e parar. Se eu usar esses 2 e não pegar, eu falo assim, então eu vou voltar para a lidocaína, que a lidocaína eu ainda tenho. Não. Vai se somando a toxicidade. Então, se eu usar esses 2 de articaína e ainda se não pegar, eu preciso interromper o atendimento, reagendar esse paciente, mas eu não tenho mais limite para me continuar fazendo esses atendimentos, tá? O que você precisa ter em mente? Essa tabela não é para substituir o conhecimento. Se você quiser aprender como faz, se você quiser aprender, não. Se você não sabe como faz, você precisa aprender. Eu posso te ajudar com isso. Vai ter um momento oportuno para isso. Mas você precisa saber. Você precisa conferir, vez por outra, se a tabela está funcionando direitinho. Você precisa saber dessa informação para um concurso público, para explicar para um estagiário que está ali com você. Mas no seu dia a dia clínico, que você tomou uma decisão rápida de trocar de sal anestésico, que você chegou o paciente, sua agenda está lotada, você não quiser fazer, essa tabela vai te ajudar demais. Espero que você tenha gostado. Confira se você está inscrito tanto no canal ou nos seguindo no Instagram. Confira se você já está inscrito para o aulão do dia 9. Aproveita que ainda tem vaga, se inscreva para o nosso aulão do dia 9. E dia 9 você vai entender o passo a passo para ter uma anestesia simples,
segura e que funciona. A gente se vê lá.